Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer pela sua audiência, pela oportunidade de estarmos sempre juntos, meditando, refletindo em torno da nossa espiritualidade. Convidamos você para fazermos a nossa prece de abertura. Deus de amor e bondade, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em Teu nome, pedindo a Tua misericórdia para que nos ilumine, para que assim possamos encontrar essa verdade que nos liberta. Que a Tua paz, Senhor, que o Teu amor possa envolver cada lar, levando a saúde, a esperança, a fé em cada coração que nesse momento conecta conosco, Senhor. Que o Teu amor se estenda sobre todos os que choram, os que sofrem. Graças te damos, Senhor, que assim seja. Bom, gente, hoje nós vamos falar um assunto muito interessante, no meio espírita extremamente falado, debatido, trabalhado, e que chama-se Reforma Íntima Sem Martírio. Né? O título nosso é Reforma Íntima Sem Martírio. Né? Mas nós vamos estar falando, não especificamente do livro chamado Reforma Íntima Sem Martírio, mas de um modo geral sobre a nossa reforma íntima. Existem dois mecanismos da nossa evolução que nos propulsiona ao processo evolutivo. É o amor e a dor. São dois mecanismos, duas molas mestras que nos impulsiona para o processo evolutivo. Embora a gente tenha tanta dificuldade com a dor, é ela que muitas vezes é a nossa mestra, que nos ensina o que nós não aceitamos por opção, por escolha, né? Por liberdade, por amor. Então, a dor, ela vem nos corrigir, ela vem nos trazer a noção da realidade, do que realmente nós estamos vivenciando por dentro. A dor é uma manifestação, na verdade, o sofrimento, a doença em si, é uma manifestação do nosso mundo íntimo. É um reflexo do que estamos vivendo na intimidade. Porque as doenças, elas são geradas a partir do desequilíbrio energético, a partir do desequilíbrio emocional. Acabamos de ler um livro recente que nos fala exatamente isso, que todas as nossas doenças e até mesmo os acidentes que a gente imagina que é um acidente, são gerados pelo nosso subconsciente, pela nossa consciência, pelo nosso desequilíbrio interno, emocional. E a partir do nosso desajuste interno é que surge o desajuste externo. Então, todos os conflitos que vivemos no campo externo são reflexos do campo interno. Até a gente descobrir isso demora um tiquinho de tempo, porque nós ficamos tentando consertar fora o que está dentro. Essa é a grande questão. E por isso que nós, nesse momento, né, e dentro desse tema, nós temos que começar fazendo essa reflexão para que a gente possa entender o porquê da dor e o porquê do estarmos sempre sofrendo e sempre adoecendo. Então, gente, hoje nós vamos estar meditando em torno dessa questão. Existe essa expressão que quem não vai pelo amor, vai pela dor. Aonde? A verdade que nos liberta. Então, todos nós temos o que a psicologia chama de sombra, ou seja, os defeitos que possuímos e que nós escondemos dos outros e de nós mesmos. Então, ele forma, na psicologia, aquilo que a gente chama de sombra, ou seja, aquilo que não está na luz, que não está visível aos nossos olhos, mas está atrás, escondido, né? E que nós, muitas vezes, tentamos esconder na tentativa de criar uma imagem falsa nossa, uma imagem de uma pessoa boa, a imagem de uma pessoa especial, e intimamente nós trazemos aquele ser ainda cheio de defeitos, animalizado, tentando de alguma maneira esconder essa verdade que quando adoecemos ela vem à tona. A doença é como se ela nos trouxesse tirasse as máscaras, para que nós sejamos honestos conosco mesmo. Então,
Por isso que é importante nós nos preocuparmos com a nossa reforma íntima. Sócrates já nos falava, e isso é a lição milenar, né? Quando ele fala que a maior necessidade do homem é conhecer a si mesmo. E aí ele reforça, né, no slogan, conheça-te a ti mesmo. Um pleonasmo, né? Porque conheça-te já não precisa falar a ti mesmo, mas ele enfatiza a importância de nos conhecermos. Então, muitas vezes, a dificuldade que temos no relacionamento com a pessoa que vivemos, o nosso parceiro, a nossa parceira, na verdade, todos os defeitos que nós enxergamos no outro, nada mais são que nossos próprios defeitos espelhados na outra pessoa. Então, quando ela exterioriza, nós entramos em choque, nós decepcionamos com aquela pessoa. Na verdade, nós estamos decepcionando conosco mesmo, porque é em nós que está, né, as grandes falhas. Mas é muito mais fácil eu dizer que eu não sou feliz porque a minha esposa é uma pessoa difícil, eu não sou feliz porque o meu esposo é difícil, eu não sou feliz porque o meu patrão é chato, porque o governo rouba, porque tal. Então nós ficamos dando um monte de desculpa, mas gente, o problema está aqui, está em nós. Reconhecer isso é o primeiro passo da nossa reforma íntima, da nossa autotransformação, da nossa mudança necessária. Todos nós sabemos que precisamos mudar, mas não tomamos nenhuma atitude e vamos levando a vida, tocando a vida com a barriga, como diz o outro, dia após dia, cometendo erros e mais erros e sempre tentando jogar a culpa em alguém. Como que eu vou conseguir a minha libertação se eu ficar tentando corrigir fora o que está dentro? Tem uma história muito interessante que eu acho que ela ilustra isso que nós estamos falando. Havia uma senhora que recebia sempre visitas na sua casa. E todas as vezes ela olhava pela janela e falava da vizinha. Ela aproveitava a visita para mostrar as roupas da vizinha e falar mal da vizinha. Então ela mostrava, olha como aquela dona é porca, ela coloca a roupa toda suja no varal, dá uma olhada. Aí a pessoa olhava e falava, nossa, mas é porca mesmo, porque como que pode lavar uma roupa e deixar tão suja daquele jeito? Então ela falava mal dessa vizinha, que a roupa da vizinha era sempre encardida e suja, né? Quando foi certa feita, chegou uma visita na casa dela, e ela foi mencionar a roupa, porque o varal da vizinha ficava muito à mostra da sua janela. Então ela foi comentar e disse, olha como essa vizinha é porca, a senhora reparou como a roupa é suja? Aí ela disse, uai, acabei de passar ali e achei a roupa tão limpinha, e aproximou da janela e passou a mão e disse, aqui ó, o que está sujo é a sua janela, meu anjo, está totalmente suja. Ou seja, era a janela dela que estava suja e ela enxergava a roupa da vizinha suja. Então, a porca da história era ela, né? Então, muitas vezes, essa janela representa a nossa ótica, representa o nosso olhar. A sujeira não está no outro, está em nós. Como nossa lente de olhar o mundo está suja, tudo está sujo. Dá para entender isso? Então, o que nós precisamos é limpar a nossa ótica, é enxergar, né, o mundo como ele é e não como nós o estamos vendo. Porque a nossa visão, ela, infelizmente, ela não é, né, a visão da realidade. A realidade com que nós olhamos o mundo é diferente do que o mundo é. Essa que é a grande verdade. Porque cada um tem uma ótica. Se você parar 10 pessoas e perguntar sobre um objeto que você coloca para as 10 pessoas, cada uma vai ter uma opinião diferente. Entende? Cada uma vai ver uma ótica, de uma forma. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós estamos equivocados num monte de coisa, achando que o mundo não presta, que o mundo é sujo. A sujeira está em nós. Nada é imundo senão para aquele que considera imundo. Essa é uma afirmativa de Paulo de Tarso. Eu amo essa colocação de Paulo.
Preste atenção na frase de Paulo: nada é imundo senão para aquele que considera imundo. Ou seja, a sujeira, a imundície está no seu mundo íntimo. E aí tudo fede, tudo é ruim. Na reforma íntima isso é fundamental. Como que eu vou transformar o mundo? Daí uma frase maravilhosa. Eu não lembro se de Gandhi ou de quem é essa frase, mas ela diz assim que a maior, desculpa, é de Einstein, a maior e a única e a verdadeira revolução é a que acontece dentro de nós. Então a revolução tem que acontecer dentro de nós, não é fora. Se nós queremos consertar o mundo, nós temos que começar a consertar quem? Nós mesmos. Então, antes de exigir mudança de atitude nos outros, nós temos que mudar de atitude. Nós precisamos começar na busca da nossa autoperfeição, nos mínimos detalhes, desde a hora que você acorda. A hora que você acorda, a primeira coisa que você faz, o que você faz na hora que você acorda? A gente levanta, senta na cama, faz uma prece agradecendo a Deus por estar encarnado. É isso, né? Aí a gente faz aquela prece, aí nós vamos escovar os nossos dentes, não é isso? E começa a rotina do dia a dia. Então, em cada momento é importante. Vou dizendo, você escovou o dente, né? Você já reparou que espirra pasta, creme dental, às vezes, no espelho, no espaço que você está, você faz aquela sujeirinha. Água respinga na pia e faz aquela coisa. Você terminou de escovar os dentes, o que você faz? Pega a escova, pega o creme dental, tampa, pega o creme dental junto com a escova, guarda no lugar que ela que deveria, limpa a pia com uma toalhinha, seca todo o ambiente que você já fez a primeira sujeira pela manhã, porque por onde a gente passa a gente tem que deixar rastro de luz, rastro de limpeza, de higiene. Então você limpa, bem limpa a pia, porque qualquer pessoa decente e civilizada faz isso, sabia disso? Faz. Desde de manhã cedo. Olha que interessante. Então, se eu quero mudar o mundo, eu preciso começar mudando o meu mundo íntimo, o meu mundo desde o meu banheiro. Você usou o seu vaso, o que você fez? Depois custa, sabe quantos minutos leva para você pegar aquela vassourinha e dar uma limpezinha no vaso para ele não criar aquele limbo e aquela sujeira? Menos de 30 segundos. Você pega lá e limpa, enxuga o vaso onde você por acaso molhou. Olha se não ficou um papelzinho caído no chão. E assim que começa o nosso dia. É nas coisas pequenas que nós vamos construir as grandes coisas. Um grande empresário americano diz o seguinte, que a primeira coisa que um administrador tem que começar aprendendo cedo a hora que acorda é arrumar a sua própria cama. Se você deixa a sua cama do jeito que você levantou, significa que a sua vida está mais ou menos como a sua cama. Uma bagunça. Horroroso. Então, gente, acabou de escovar os dentes, acabou de limpar a sujeirinha que você fez, arruma a sua cama. Forra, deixa bem arrumadinha como se fosse receber uma visita importante. Vê se não tem nada fora do lugar. Você pegou ontem um livro para ler, deixou o livro na cabeceira da cama, você pegou o celular, deixou ali, você pegou uma caneta, deixou ali, reponha. Aonde estava o livro? A caneta, ponha no lugar, porque a hora que você precisar, você sabe onde ela está. Você cortou a unha e deixou jogado no cortador. Pega o cortador. Aonde que é o lugar que ele fica? Leva o cortador no lugar dele, porque a hora que você for cortar essa unha de novo, você sabe onde ela está. Não entende isso? Isso é reforma íntima. Começa com as coisas mínimas, arrumando por fora e olhando para dentro. Terminou isso, qual é a sua postura após isso? Antes de começar o dia, meditação. Você tem que ir para um canto, quietar, sentar e fazer a sua reflexão. Como está indo minha vida? O que eu estou fazendo? Como vai ser hoje o meu dia? E fazer o seu planejamento. Hoje eu vou cortar cabelo. Hoje eu vou pagar a luz.
hoje eu vou isso, vou para o trabalho, vou fazer isso, vou visitar minha tia que está doente, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e você faz a sua agenda diária. É um planejamento, gente. Uma vida sem planejamento é como a organização de uma empresa que se não faz planejamento. É um caos. Então vivemos meio como que folha seca ao sabor do vento. Para onde o vento toca, a gente vai. E é por isso que nós estamos como estamos. Desorganizados, doentes, problemáticos, revoltados, chateados. Na verdade, nós estamos chateados conosco mesmo. E a gente não percebe. Com a nossa desorganização, com a nossa falta de disciplina, de ordem na nossa vida, que a gente não consegue pôr. Você não consegue pôr ordem no seu quarto, você vai pôr ordem em quem? Aonde? Em quê? Não é? E, gente, o nosso quarto mental, a nossa mente, é fundamental que ela seja higienizada todos os dias também. Sabe quem fala isso? Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento. O melhor livro que já li sobre reforma íntima. Uma obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E ela fala o seguinte, que todas as mágoas, ressentimentos que você sofreu, se você não resolver isso, isso vira lixo mental. Sabe aquela pessoa, vamos dar um exemplo, você convivendo no dia a dia, de repente a sua esposa faz uma crítica a você, tipo, eu conheço gente que é muito bom lá na rua, mas dentro de casa é porco e sujo e não cumpre com a sua obrigação. Falou isso para você. E você sente aquela alfinetada que entra. Normalmente o que você faz? Para não discutir, para não criar confusão, deixa isso para lá. Vai para o trabalho, mas a mágoa ficou, o lixo mental ficou dentro de você. E a sua aversão à sua esposa, o sentimento de desprezo, de ódio vai só aumentando. Ali é mais um lixo acumulado no seu campo mental. Aquilo mais cedo ou mais tarde vai vir à tona. Daqui 10 anos, quando você for discutir com ela, você está entalado com aquela fala. E o que você deveria fazer, segundo Joana de Ângeles? Não responder na hora, porque você poderia ser grosseiro e ofendê-la. Mas anotar, para que a hora que você chegar, no final do dia, você possa resolver essa questão. Então você vai chegar do trabalho, chamar a sua esposa e dizer, bem, você disse que quando você fez aquela colocação, dando indireta de que existem pessoas que lá fora são muito bem organizadas, mas aqui dentro de casa as pessoas não são como deveriam ser, você estava fazendo referência a mim, não é isso? Você quis dizer que eu sou assim, ok? Ela vai dizer sim. Mas você reparou que nos últimos anos eu mudei bastante? Que eu estou conseguindo arrumar meu quarto, que eu estou conseguindo lavar a louça depois que eu como, que eu estou conseguindo tirar o lixo todos os dias sem você pedir e assim por diante? Então você faz a sua defensiva. Quando você fala com ela, você tira esse lixo mental de dentro de você. E aí você fica leve e resolveu o problema. Ela pode falar e você fala, então é um debate. O importante é que você retire esse lixo mental de você. Porque o lixo mental vai acumulando, 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 até que o saco enche e você estoura e já larga logo da mulher. Não quero mais saber de você. Chega, o saco encheu, não aguento mais. Não deixa isso acontecer. Nós precisamos esvaziar o saco todo dia. Isso que Joana nos ensina em relação à reforma íntima, tá certo? Existem algumas outras dicas importantes no campo da reforma íntima, que eu vou só citar, tá certo? E que é de capital importância. O hábito da oração diária, a oração é fundamental. A meditação que nós falamos. A leitura de um livro edificante, você ler é fundamental, né?
Um ato de bondade, tirar um dia da semana para fazer uma caridade, ajudar alguém, ir a uma instituição, fazer um trabalho social. Olha, você vai ter uma sensação de bem-estar, melhora a autoestima. E a gente pode pensar, olha, eu posso não valer nada, mas eu ajudo o semelhante. Então isso consegue nos autopromover, né? Tirando esse baixa autoestima e esse sentimento de pessimismo. Um planejamento diário, como já falamos. Estudar é fundamental, trabalhar é muito importante, mesmo você que já está aposentado. Implantar o culto do Evangelho no lar, estar vigiando os pensamentos constantemente, tá? Isso é muito importante. Fugir das coisas que nos levam à queda, tá certo? Isso é fundamental. Viajar, tirar as férias é muito importante para a nossa reforma íntima. Dar uma saída, né? Final de semana, vai para Chapada, vai para Santo Antônio, entre em contato com o mato, com a natureza. Isso é importante para você se reencontrar, se reharmonizar. Se você se sente bem pescando, vai pescar, né? Sai um pouco da sua rotina. Agora, o ideal é cada final de semana você fazer uma coisa. Isso te oxigena a alma, isso te faz dá uma sensação boa, né? Então, ter uma religião, tá certo? Que não te aliene, que te liberte mentalmente é importante. Ou se você não quiser ter, que você esteja conectado com a sua espiritualidade. Tire um momento para pensar em Deus, para falar com Deus, para buscar Deus, né? Isso é muito importante. Reúna a sua família e crie o hábito de reuni-la para fazer uma oração, né? O culto do Evangelho no lar, como nós já falamos. Né? Então, tudo isso colabora muito para a nossa reforma íntima. Não cultivar sentimentos de pessimismo, de medo. Ah, essa pandemia, todo mundo morrendo, será que eu não vou morrer? Quando vem esse pensamento, você fala, show, Satanás. Entendeu? Então, você afasta essa ideia. Porque se você começar a pensar nisso, você agora está realmente entrando num quadro de ansiedade, de síndrome do pânico e de outras doenças que a gente sabe. Tá certo? Então essas são algumas dicas. Hoje nós vamos ter aqui um convidado muito querido, especial, o Lauri, que vai falar com a gente sobre reforma íntima também. Aí a gente avança um pouco mais no conteúdo, tá certo? Então nós vamos agora às perguntas, né, do nosso tema. Vamos às perguntas. Fala, Márcio, beleza? Tudo bem? Eu tenho uma pergunta para fazer. É verdade que quando nós enxergamos um defeito em uma pessoa, é porque nós temos esse defeito? André, é verdade. Sempre o defeito do outro é o espelho do nosso. Compreender isso é muito importante, porque a partir do erro que enxergamos nos outros, começamos a olhar para nós mesmos se nós não somos essa criatura. Quando nós dizemos para alguém, nossa, mas como fulano é arrogante, é prepotente, será que nós não somos? Né? Na verdade, nós somos também. É que todo arrogante e prepotente não gosta de outro arrogante e prepotente. Só ele é que quer ser arrogante e prepotente. Quando ele acha outro, aí ele sente mal, porque é aquela história de, como é que é? Eles falam que bico com bico não se bate. Dois bicudos não tem como se acertar, tá certo? Então é mais ou menos isso. Pessoas arrogantes e prepotentes não gostam de gente arrogante e prepotente. Agora, quem não é arrogante e prepotente não tem problema de conviver com o arrogante. Ele nem percebe que o outro é arrogante, porque como ele não tem, aquilo não o incomoda. Né? Interessante isso. Então essa frase é uma frase que André Luiz nos passa, que vários autores nos falam e que a própria psicologia vem nos trazer, como sendo o outro um espelho da nossa imagem. Isso é muito importante que a gente se conscientize disso. Sempre que eu me vejo chateado com a atitude de alguém, eu paro e olho se eu também não cometo esse erro. E normalmente eu cometo. Então, eu sou vítima de mim mesmo. Essa que é a verdade. Sua pergunta é ótima, André. Vamos à próxima. Márcio, para a nossa reforma íntima, você acha que nós devemos atacar os nossos defeitos ou potencializar as nossas virtudes? Sua pergunta é maravilhosa. Atacar os nossos defeitos ou potencializar as nossas virtudes? Gente, nós precisamos não nos atacar. Porque de ataque nós já estamos cansados.
Nós somos atacados de todas as maneiras. Nós estamos num mundo de provas e expiações onde os ataques são constantes. Então eu não tenho que me atacar. Eu tenho que enxergar os meus defeitos, compreendê-los, amá-los e transformá-los. Nunca querer destruí-los. Porque o defeito é algo valioso que está simplesmente invertido. Você sabia que o ódio é o amor invertido? Então, na verdade, quem odeia, né, no fundo ama, porque ele fica preso a quem odeia. Igual o amor. O amor aprisiona, o amor encarcera, se não souber. Então, nós temos que fazer as pazes com os nossos defeitos. Fazer as pazes com os nossos defeitos não significa aceitá-los, endeusá-los e achar que eles são bons. Não. Significa não atacarmos, não nos revoltarmos contra nós mesmos, nos aceitarmos com os nossos defeitos e trabalhando ele lentamente, paulatinamente, respeitando a nossa evolução, respeitando a nossa condição ainda de animais que somos. Então, isso é o título Reforma Íntima sem Martírio, sem martirizar, sem se auto-atacar, né? E, obviamente, cultivar as virtudes que já possuímos é muito importante, porque à medida que elas vão crescendo, os defeitos vão naturalmente diminuindo. Então, nós temos que fazer as duas coisas, olhar para os nossos defeitos, aceitá-los e transformá-los lentamente, sem nos violentar, sem nos agredir, sem martírio, né? Sem sentimento de culpa. Tipo, eu sou assim e eu vou tentar mudar, mas devagarinho. Eu não vou virar santo da noite para o dia. Ninguém vira santo da noite para o dia. Você se violenta e você não consegue. É como você pegar uma manga e tirar do pé e falar, você vai amadurecer agora. Agora! E aí você começa a fazer tudo quanto manobra para que ela fique madura. Põe num lugar quente, ela não amadurece, dá umas pauladas nela, não vai. Não adianta. É tempo. O tempo, eu sempre brinco com meus amigos, tempo cura até queijo, não é? O queijo para ficar curado não leva tempo. O ser humano é a mesma coisa. Nós precisamos de tempo para a nossa autotransformação. E nós temos que respeitar esse tempo. Bacana? Vamos à próxima pergunta. Fala, doutor Márcio, tudo bem? Meu nome é Patrick e estou aqui hoje para fazer uma pergunta para o senhor. Bom, quando a gente começa a estudar, a gente começa a descobrir mais vícios do que a gente imaginava ter. E com isso, a grande consequência é um peso, um fardo muito grande que nós temos, né? Esse fardo que acaba, às vezes, travando na nossa reforma íntima. E eu queria fazer para o senhor essa pergunta, como que a gente pode fazer, como que a gente pode trabalhar para que isso aí não atrapalhe nesse desenvolvimento da nossa reforma íntima que é tão importante. Um abraço, seu Márcio. Um abraço para você também, né? A sua pergunta é maravilhosa e eu acabei de responder, né? Mas vamos responder de novo. Lembrando que nós não podemos achar que porque sabemos tudo, nós vamos conseguir colocar isso em prática, né? Então isso realmente é uma postura infantil. Eu não sei se você já viu uma criança, quando ela está aprendendo a colocar um objeto dentro do outro, quando ela é pequenininha, você dá aqueles quebra-cabecinha, quer colocar um objeto dentro do outro, e ela toda desajeitada, ela quer enfiar na barra, ela bate tudo, joga tudo. É a pessoa que descobre os seus defeitos e quer corrigi-los todo da noite para o dia. Então não é assim, é com calma, com muito jeitinho, nós vamos mudando paulatinamente, nós vamos nos dando o direito de errar e de acertar. Acerta hoje, erra amanhã e devagarinho nós vamos fazendo. Por exemplo, eu acabei de falar da higiene pós-uso de uma pia. Seja uma pia na sua casa, seja uma pia na via pública, se você estiver no banheiro público, aonde for, você tem que tomar essa postura de deixar limpo o local aonde você passa, né? Então, se você não consegue fazer isso todo dia, que você comece fazendo pelo menos uma vez por semana, né? Sábado, que você tem mais tempo, no domingo. Aí você vai devagarinho fazendo essas mudanças que você necessita mudar. E no campo íntimo, pensamentos pessimistas, ruins, você começa a carpir
da sua mente, a tirar da sua mente lentamente e não ficar triste se eles voltarem, porque é natural que quando você vai cultivar um jardim, as ervas daninhas nasçam todos os dias e todos os dias a gente arranca o capim, arranca o mato, arranca o mato, arranca o mato e até que esse jardim fique bonito e totalmente florido leva um bocado de tempo, né? Mas as ervas daninhas vão continuar e nós vamos continuar sem cansaço esse trabalho, né? Que ele não é um trabalho da noite para o dia, tá? Ele é milenar. São milhões de anos para que a gente consiga essa perfeição que nós sonhamos. Bacana a sua pergunta. Gente, temos a alegria de estar aqui com o Lauri, um trabalhador nosso de muitos anos, uma pessoa querida que a gente ama e que faz um trabalho importante com a gente, né? É um dos expositores, né, da nossa casa e hoje ele vai estar falando com a gente aqui, seja bem-vindo, Lauri, sobre a reforma íntima sem martírio, né? É muito assunto, né, Lauri, que a gente tem para falar sobre isso, né? Não, Márcia, obrigado a todos, obrigado pela presença e... Nós não éramos indicados para falar de reforma íntima, né? Porque é um assunto muito, né? Como você vai falar uma coisa que se nós mesmos não conseguimos mudar? Aí eu estava vendo, mas que já pensou se Joana de Ângeles sentasse aqui, Pedro, Madre Teresa Calcutá, nós não teríamos chance, nós não teríamos trabalho. Então Deus está nos dando a oportunidade de falar para nós praticarmos, né? E você que está ouvindo também praticar, porque não é fácil, não. Exatamente, né? Então, essa luta, né, Lauri, com a reforma íntima é uma batalha de todos nós. O importante, e que eu vejo, Lauri, é a gente reconhecer que nós somos humanos, temos erros, precisamos corrigir, mas não podemos nos violentar, não é? Para que a gente vire santo antes da hora, né? É possível virar santo antes da hora, Lauri? Então, a gente vai fazer umas pesquisas e, inclusive, uma pessoa me perguntou, né, na triagem, na conversa fraterna, e falou assim para mim, não é fácil essa transformação, não é fácil você virar um santo. Como que nós fazemos isso nessa vida que nós vivemos? Aí a gente vai procurar nos livros o respaldo. E lá no Livro dos Espíritos perguntou assim, qual é o nosso modelo e guia para a gente conduzir, ou ver, ou imitar? Jesus. E o que Jesus fez, Márcio, com os apóstolos? Por exemplo, Jesus era perfeito. Ele poderia trazer 12 apóstolos perfeitos para nos ensinar. O que ele fez? Trouxe 12 seres humanos imperfeitos. Vamos falar de Pedro. Pedro era raivoso, irado, nervoso, era machista. Tanto é que quando Maria se converteu, e Jesus, depois que ele foi martirizado, ele apareceu para Maria. E mesmo assim, Pedro não aceitou Maria no convívio com eles. Então você vê que tem um machismo aí e um preconceito. E Pedro conviveu 3 anos com Jesus. Jesus dormia na casa de Pedro. Mesmo assim, Pedro o negou. Então, o que é que essa história vem ao nosso encontro? Que Jesus quis mostrar que nós podemos também nos burilar, mexer, melhorar, mas, como na história, sem martírio, tranquilo. Jesus mostrou que Pedro sofreu, negou, mas depois se transformou e virou a pedra angular da igreja. Então, gente, a amostra está aí. O exemplo está aí que Jesus nos deu. Com tranquilidade, com paciência, nós vamos nos transformando. Bem lembrado, né, Lauri? Jesus realmente, gente, é o nosso guia e modelo, né? Segundo Emmanuel, é o único espírito perfeito que teve na Terra. Todos os outros tiveram as suas imperfeições, né? E Lauri nos lembra esse fato da convivência com aqueles que não são perfeitos, né? Você vê que Jesus teve o Judas, que é o seu traidor.
Eu sempre falo, se Jesus tinha um traidor, por que nós não podemos ter? Né? Então, quando Jesus monta essa família, né, que a gente chama de família cristã, né, formado pelos 12 apóstolos, não era uma família de pessoas, como você disse muito bem, santas e perfeitas. Cada apóstolo tinha os seus defeitos, né? E Judas, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas todos eles amavam Jesus de uma forma muito intensa. Judas, como ele era muito materialista e ele acreditava muito no poder do dinheiro, ele queria que Jesus tivesse amizade com os reis, com os faraós, com os grandes homens, para que Jesus influenciasse na terra, levasse o seu evangelho. E Jesus tinha o hábito de aparecer e desaparecer, né? Então ele achou que Jesus não seria preso, que as pessoas não conseguiriam prender Jesus. Então, quando ele entrega Jesus, não foi com a intenção de Jesus ser martirizado, foi com a intenção de Jesus ser reconhecido na sua grandeza, né? E para surpresa dele, quando Jesus foi crucificado, a sua dor foi tamanha que ele se matou, ele suicidou. Então veja, realmente Judas amava Jesus de uma forma intensa e ele não tinha essa intenção, mas ele tinha essa ideia equivocada de que o dinheiro resolve tudo, de que tinha que ter amigos influentes e tal. Então ele não entregou Jesus com a intenção de vendê-lo, né? Não foi por aquelas moedas, por aquele dinheiro, foi por essa atitude. Então, você citou bem que Jesus é o nosso grande exemplo. Dentro de casa, a gente não vai ter só santo, vai ter pessoas difíceis para a gente conviver, mas aí nós temos que lembrar do Cristo, né? Da sua tolerância, da sua paciência. A ótica do assunto hoje, o prisma que nós temos que ver, que é a reforma íntima, é ver Jesus doente da alma. Né? Apontar erros, Márcio, é a coisa mais fácil do mundo, mas você se melhorar, que é o convite do Espiritismo. Sim. Né? Essa convivência com um grupo, que é o nosso exercício do dia a dia, que o Márcio citou agora mesmo, quem assistiu, que é o espelho. Você está convivendo com certa pessoa que tem um problema enorme. É o convite que Jesus está te dando para você olhar o teu erro. Então, como você vê o erro do outro, é que você vai procurar a sua melhora. Judas fez errado? Fez. Mas como eu posso fazer para melhor do que o Judas? Como eu posso ser melhor do que a minha esposa? Do que o meu vizinho? É essa procura, Márcio, que chama sem martírio. Porque você sofre menos, porque quando você tem consciência dos seus erros, você sofre menos. Então, a dor é menor. Isso é o nosso convite aqui hoje. É verdade. E, gente, o Lauri nos lembra muito a palavra sem martírio, e eu queria falar muito da importância do auto-perdão, né? Eu atendi uma paciente essa semana que ela cometeu o aborto e ela sentia que Deus a tinha perdoado, né? Porque ela foi na igreja e o padre orientou ela que Deus já havia lhe perdoado, né? E ela me perguntou, doutor Márcio, o senhor acha que Deus realmente me perdoou? Eu falei, não tenho dúvida. Ele nem se ofendeu com a sua atitude, porque Deus nos ama, Deus é Pai, né? Então, o que você precisa é você perdoar você mesma, porque você não se perdoou. E ela diz, eu não aceito eu ter feito o que eu fiz. Então, eu queria muito falar também na Reforma Íntima sobre o auto-perdão. Você tem que se perdoar. Eu perguntei para ela, quando você cometeu o aborto, você tinha consciência que você tem agora? Não. Então, se fosse agora, você não cometeria, você está arrependida de ter cometido. Então, esquece o que passou e perdoe você mesma. Se dê o direito de errar e daqui para frente você não vai errar. Ficar chorando pelo leite derramado não vai resolver a situação, né? Você está sofrendo, você está com depressão, você está obesa, comendo por ansiedade, você chora o tempo todo quando lembra desse aborto, porque ela nunca mais teve filho, não conseguiu ter um relacionamento. Então, ela sofrendo muito, porque eu sinto que ela não se aceitou, ela não se auto-perdoou. Então, nós temos que nos perdoar. Eu errei, pronto, reconheço e acabou. Errei, está errado, eu não vou errar daqui para frente, pronto. Não sou santo e isso eu deixo claramente. Eu não sou santo e eu tenho direito de errar e eu vou errar. Olha que legal, pessoal, que como o Márcio está falando, tem o passado, presente e futuro. O passado serve como experiência. Passou, Sim. Gente, nós não vamos voltar atrás.
Exatamente. Mas nós temos o presente para fazer um futuro melhor. Então eu não posso fazer de novo um começo, mas posso fazer um fim diferente, né? Colocar flores na nossa vida, gente. Se já passou, se já fez o aborto, já fez o mal, coloca flores para você ter uma convivência melhor no seu dia a dia. Né? Exatamente. Para que seus dias passem com mais felicidade, sem martírio. E fazer a reparação, né, Laura? Eu falei para ela, vamos trabalhar aqui no Vantuil, na evangelização, Aí, ó. cuidar de criança abandonada, né? Você pode fazer marmitex e distribuir para criança de rua. Você socorre as crianças. Você pode adotar uma criança de periferia que o pai não tem condição de comprar material escolar. Você compra o sapatinho, o uniforme, o material escolar e cuida de uma criança desde pequenininha, né? Você hoje tem condição financeira para fazer isso. Isso é reparar o erro. Isso vai te fazer se trazer um bem-estar. E não adianta você ficar chorando e se auto-martirizando, criando doenças para se punir, porque aí a doença vem, Lauri, como uma punição. Ela cria doença para ela se auto-martirizar, para ela se castigar e ela com isso pagar o seu... Então é inconsciente. Nesse livro que você citou, Autodescobrimento de Joana de Ângeles, ela fala que um dos melhores e maiores determinismo que a humanidade tem é a nossa evolução. Será que Deus, na sua projeção infinita, não colocou você para fazer esse aborto para cuidar de 10, 20 lá na frente? Porque com o seu ato infeliz, faz com que você faça um ato feliz lá na frente. Então, com um ato ruim, causa um ato bom, 10, 15 pessoas sendo salvas por você, como o Márcio citou, né? O interessante, gente, é como nós vamos nos olhar. Olhar o erro é fácil. Agora, olhar o acerto não é para qualquer um. Né? Tem uma história legalzinha, Márcio, lá na triagem que a gente faz todas as segundas-feiras. Uma mulher não conseguia uma convivência legal com a filha e com a sobrinha que morava com ela. E ela já estava para fazer coisas, abandonar a filha, mandar a filha sair de casa. Estava um caos. E ela, como o último ato a ser feito, ela fez um tratamento, ainda muito difícil, mas fez o tratamento. Quando ela fez o tratamento, ela deu um passo atrás e ela conseguiu se ver que o erro não era da filha e não era da sobrinha, porque ela pressionava demais a filha, queria que a filha arrumasse as coisas, deixasse tudo perfeito no lugar, causavam danos aqui. Quando ela fez o tratamento e deu um passo atrás, ela viu-se que poderia melhorar por ela. Então, a reforma íntima é isso, a gente dá um passo atrás e nos vê aqui que nós podemos melhorar. Aí, a convivência com a filha e com a sobrinha hoje está uma maravilha, porque ela parou de cobrar as coisas dentro da casa. Porque nós cobramos demais dos outros, Márcio. Sim, e esse é um problema, né, gente? Porque a gente fala de reforma íntima pessoal. E existem pessoas que querem reformar o mundo, quer que o filho seja certinho e exige perfeição dos outros e não exige perfeição de si mesmo. Essa que é a grande verdade. Nós não podemos exigir perfeição nem de nós mesmos. Exigir, não. Nós temos que trabalhar pacientemente, nos amando, nos respeitando, né? Nos dando tempo para que nós possamos avançar, né? E assim sermos tolerantes conosco e com o semelhante, né? Fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizesse. Será que nós gostaríamos de alguém nos pressionar, alguém nos exigir perfeição antes da hora, né? Então existem pessoas que têm esse hábito, que você falou muito bem, de exigir do outro tudo e às vezes a própria pessoa não faz. E ela não se enxerga, isso é que é triste, né? Nós somos iguais a um agiota, cobrando juros de quem deve. Nós cobramos do marido, cobramos do filho, cobramos da esposa e às vezes a gente fala assim, eu estou certo, mas e aí essa cobrança vai te fazer feliz? Vai fazer feliz a pessoa do seu lado? Porque, gente, às vezes perde o anel, mas fica o dedo. Às vezes a casa fica desarrumada, Márcio, mas você tem que harmonia com a sua filha, no caso dessa história. Antes ela tinha a casa arrumada e não tinha harmonia com a filha e sobrinha. Agora a casa está desarrumada e ela tem uma convivência salutar, gostosa. Ela diz que até agora toma sorvete. Fala, olha, eu tenho uma filha, tem 21 anos, nunca tomei um sorvete com ela. Diz que saiu agora para tomar um sorvete. Gente, tem bem melhor do que isso? Tem um
pagamento melhor que tomar um sorvete com teu filho, parar um pouquinho para ver um menininho cair, dar uma cambalhota, fazer uma piruleta. Coisa que está passando batido, Márcio. E lembrando, né, Lauri, que o grande exemplo mesmo, só voltando, enquanto você falava, eu lembrava de Jesus, que certa vez eu sonhei com Jesus. E o que me impressionou no sonho que eu tive com Jesus foi que ele me olhou com intensa ternura, Lauri, sem exigir de mim nenhuma santidade, nem dizer, você tem que mudar, você, sabe? Então, esse respeito à minha liberdade, ele me aceitar como eu sou, sem exigir de mim algo diferente, eu acho que isso é amor verdadeiro, né? Quem ama não exige mudança do outro, quem ama, né, aceita o outro como ele é, com as suas imperfeições, né? Esperando pacientemente que um dia ele mude. É o exemplo de mãe, né? A mãe sempre ama o filho e sempre defende o filho e sempre está tentando né, defendê-lo. Então, eu acho que nós temos que começar a pensar nisso, né? Nunca cobrar. Eu sou do tipo que eu nunca gosto de cobrar nada de ninguém, porque eu acho que cobrar estressa, como você disse muito bem, né? Então, a receita, pessoal, nosso tempo está acabando. Aceita as pessoas como são. Aceita você como você é. Aceita a sua casa desarrumada hoje. Amanhã se arruma. Ou, sei lá, vai tomar sorvete. Aceita o tempo. Você vai envelhecer, você vai ficar doente. Aceita o governo, aceita as possibilidades que te vêm e que não vêm, porque essa aceitação vai te trazer uma energia não deletéria, uma energia boa. Porque você está convivendo com a vida está te dando e você não aceita, então está tendo um atrito, Márcio, um atrito consciencial. E você aceitando tudo isso, você vai viver feliz. Isso é reforma íntima sem martírio. Bacana, né? Laurinha, muito obrigado pela sua vinda. Gente, nós queremos agradecer e convidá-los à leitura, essa leitura que nos leva a essa reforma íntima suavemente. Os Espíritos vão falando uma frase aqui, outra ali e vão nos conduzindo. Então, vale a pena o estudo diário. E eu acho que não existe reforma íntima sem estudo, sem leitura, né? E aí, no dia a dia, você vai aplicando lentamente, como o Lauri lembrou muito bem, sem violência, né? Mas transformando, né? Lutando, né? Para que a gente consiga ser mais feliz e nos aceitar como somos. Então fica o convite aí do hábito da oração, da meditação, da leitura, de tirar férias, de olhar para dentro de você, de brigar menos, de falar menos, de enxergar menos defeito nos outros, né? Porque os defeitos dos outros são os nossos, né? E pararmos de esconder, né, de nós mesmos. Então, eu acho que isso é importante. E ficou aí essa dica de hoje, né? Esse assunto é infinito, daria da gente falar muito, ainda tem muita coisa, mas a gente vai estar finalizando por aqui. Muito obrigado, né, pela oportunidade e vamos continuar aí com o nosso programa. Obrigado a todos. Gente, tudo que nós falamos tem respaldo doutrinário,
que ilustra o que nós estamos dizendo e complementa, aliás, fala realmente o que nós precisamos ouvir. Então, vamos aos nossos livros. Olha só, nós temos esse livro, Agenda de Reforma Íntima. Ele é muito importante, porque ali a gente anota, faz o planejamento diário, faz o balancete semanal. É um livro maravilhoso, Agenda de Reforma Íntima. Nós precisamos. Você sabe que Santo Agostinho diz que um dos segredos dele ter se tornado santo foi o seu trabalho de agenda de reforma íntima. Santo Agostinho todos os dias anotava todos os seus defeitos, todas as suas qualidades, tudo que ele tinha que corrigir para o dia seguinte. Então, é o nosso grande mestre na área de reforma íntima, Santo Agostinho. Ele que criou a primeira agenda de reforma íntima, né? Então, essa agenda é muito bacana, é a agenda que nós utilizamos da editora Alta de Souza, tá? É só você procurar que você encontra e você pode até baixar o aplicativo da agenda de reforma íntima. Outro livro é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Indiscutível, maravilhoso. Esse é o livro de cabeceira. Esse é o arroz com feijão do dia a dia, para nos ajudar na nossa reforma íntima. Leitura diária do Evangelho renova, nos fortalece. É o alimento da alma. Vale a pena, tá, gente? Temos também esse livro do Vanderlei, maravilhoso, Mereça Ser Feliz. É lindo, né? Nós merecemos ser felizes e a felicidade está dentro de nós, não está fora. Nossa felicidade não depende de ninguém, de um príncipe encantado, de uma rainha encantada, né? De muito dinheiro, nada disso. Ela está dentro de nós. Então esse livro é maravilhoso e nos faz despertar isso, né? Mereça Ser Feliz. Temos esse outro, que é o livro Reforma Íntima Sem Martírio. Um dos livros muito bom que nós lemos. Tá certo? Não o melhor, porque o melhor eu já disse qual é, né? Que é o livro Autodescobrimento de Joana de Ângeles. Gente, então o outro livro é esse. É um livro que eu considero o melhor que já li em toda a minha vida na área de reforma íntima. Chama Autodescobrimento de Joana de Ângeles. Como eu aprendi com esse livro, tá? Então vale a pena você estar estudando esse livro. Gente, o Vantuílio Freitas, a sua programação já está normal. Aí estão todos os horários que você pode ter para o funcionamento da nossa casa, tá certo? Então, aí você tem toda uma programação, segunda-feira, terça, quarta, sábado, domingo, os horários certinho que você pode participar conosco nas nossas atividades. Convidamos você a conhecer a nossa instituição, a estar conosco, né? Vai ser um prazer ter você conosco. Temos também, né, começando agora, a Escola de Estudos Espíritas. Funciona todos os sábados, das 17h30 às 20h30. Um horário que não interfere na sua vida, não te atrapalha e vale a pena você estar conosco. Gente, estamos nas redes sociais, né? Temos ali no Face, no Instagram, no YouTube, né? Todos os nossos programas são gravados no YouTube. Você pode ir acessar, né, colocar Associação Espírita Vantuílio Freitas e você vai ter acesso a todos os nossos programas e poder revê-los, passar para um amigo. E eu gostaria de pedir muito que você nos ajudasse a divulgar, porque com certeza essa divulgação positiva pode salvar uma vida, pode mudar o destino. Temos também, gente, o nosso Clube do Livro, tá certo? Onde você, colaborando com apenas R$ 35,00, você recebe um livro na sua casa, né? Todo mês. Então, vale a pena esse tipo de investimento na sua cultura, no seu conhecimento. Às vezes a gente valoriza tantas coisas materiais e um livro que é fundamental a gente não valoriza. Então vale a pena você ser um sócio do Clube do Livro. Se você frequentar o Vantuil, você pode pegar o livro lá e aí a sua taxa de mensalidade sai apenas R$ 25,00, você pegando o livro lá no Vantuil. Ou você se torna um sócio contribuinte, colaborando com apenas R$ 10,00 mensal, e isso para nós é uma ajuda muito importante. Qualquer ajuda que você nos der, porque nós vivemos de doação, tá certo? Estamos construindo, ampliando as nossas obras sociais, nossos trabalhos, né? E a sua doação é de muito significado para nós. Quero agradecer você que já colabora, você que já é sócio, que está vinculado a nós, dessa forma. Se você acessar o nosso site www.vantuilefreitas.com.br, lá tem os balancetes de todos as nossas despesas e receitas, tá certo? É altamente transparente o nosso trabalho. Eu agradeço pela sua doação.
Gente, você mande a sua mensagem agora, mande um recadinho para nós, mande um dedinho fazendo assim que a gente já está feliz, né? Ou se você acha que o programa está assim, manda assim, mas fala por quê, para a gente tentar mudar, melhorar e para que a gente consiga realmente não querer agradar a todos, mas que o programa se torne melhor, né? E com mais conteúdo, né? E a gente avançar. Então, mande o seu recadinho. Nós temos aqui alguns recados, né? Do WhatsApp. A Orsina, aqui de Cuiabá, né? Que diz o seguinte: assistiu o programa de domingo sobre o perdão. Gostei muito, foi super esclarecedor. Agora eu vou ler o livro Getúlio Vargas em Dois Mundos, olha que legal, de Wanda A. Canuti, pelo espírito de Sá de Queiroz. Olha que lindo, gente. Então, ela assistiu o programa, né? E gostou muito sobre o perdão e já é uma sócia do Clube do Livro, recebeu o primeiro livro aí, né? Getúlio Vargas em Dois Mundos. Que bacana, né? Temos também um recadinho da Silvia, que diz: gostei muito do tema de hoje, super esclarecedor. A diferença de perdoar e esquecer. Palestras me ajudam muito a entender muitas coisas, e principalmente ter coragem de dialogar para resolver. Então, a Silva dizendo aí que achou muito interessante, né? E descobriu a diferença entre perdoar e esquecer. Muito bacana. Altair, né? Oi, sou Altair, sou católica e me identifico muito com o Espiritismo. Amo as palestras, me ajuda muito a entender muitas coisas em minha vida. Obrigada. Eu que agradeço, Altair, pela sua audiência, tá? Ajude a gente a divulgar. Tivemos um total de 25 participações, né? E gostaríamos de comentar todas elas, mas não vai dar por causa do nosso tempo, né? Muito obrigado, mande seu recadinho, porque para nós é muito importante. Amor que radia nos dramas da noite fria, amparo e consolação, amparo e consolação. Cascatas descendo a serra, chamando os filhos da terra com amor no coração. Alma não desanima, pois que seu amor ensina no trabalho a solução, no trabalho a solução. Ó minha mãe Severina, mestres de bênçãos divinas, faz um fioco cristão. Gente, estamos chegando em mais um final de um programa onde nós queremos agradecer pela sua audiência, né, pelo carinho e pela oportunidade. Vamos à fluidificação das nossas águas. Deus de amor e bondade, coloque nessa água o medicamento, o bálsamo para as nossas enfermidades físicas e espirituais. Ensina-nos, Senhor, a amarmos, a compreendermos e a olharmos todos os nossos irmãos com amor. Abençoe todas essas águas, nos abençoando, nos iluminando, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Gente, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Ouvem-se hinos na casa de Ismael, anjos cantam canções em louvor. Retorna, ó discípulo fiel, pois cumpriu tua missão com amor. Jesus se fez mais presente entre nós, nestes livros que falam de luz. Fez-se mínimos por humildade, defensor
Professor Áureo da Fraternidade.